Bom, há um tempo atrás, talvez vocês tenham visto esse meme circulando pela internet. Uma foto da extração de petróleo nas areias betuminosas de Alberta, no Canadá, e a frase, se isso é bom para a economia, foda-se a economia. Possivelmente, vendo essa imagem, vocês, num primeiro momento, tenham até concordado, é verdade, foda-se a economia. Mas, talvez, imediatamente após alguma reflexão, vocês tenham visto nessa imagem tudo aquilo que a gente normalmente tende a reconhecer como sendo os problemas do discurso ambiental, né? Que seria um discurso sentimental, que ele apela para essas imagens de choque, explora uma reação afetiva, muito mais que uma reação racional, uma certa ingenuidade, né? É um pensamento um pouco imaturo, porque ele é incapaz de lidar com a realidade das coisas e, por último, uma incapacidade de compreender o todo. Porque, afinal de contas, a gente não poderia simplesmente dizer dane-se a economia. Né? Nós precisamos da economia e a gente, portanto, vai precisar desse tipo de coisa. Me parece que é normalmente dessa maneira que as questões ambientais, quando elas aparecem no debate público, são desqualificadas de primeira mão. Antes das pessoas começarem a debatê-las a sério, essas questões já são desvalorizadas, são menosprezadas por conta desses preconceitos. A associação delas ao sentimentalismo, à ingenuidade, à parcialidade, por oposição àquilo que seria a racionalidade, a maturidade e a universalidade da racionalidade econômica. A racionalidade que entende que você não pode fazer um omelete sem quebrar ovos, ou que entende, né, aquele conhecido aforisma que resumiria a racionalidade econômica, que entende que é impossível ou que não existe almoço grátis. Tudo isso significa, então, que antes de serem debatidas as questões ambientais, já de saída são tratadas como demandas irreais ou irrealistas. Será que é assim mesmo? É isso que eu gostaria de discutir aqui com vocês. Em primeiro lugar, nós temos hoje o consenso esmagador da comunidade científica internacional, usando os métodos mais racionais que a comunidade científica conhece, de que o aquecimento global é uma realidade, a origem antrópica do aquecimento global é uma realidade, ele é causado pelo homem, e que, portanto, coisas como isso que a gente vê aqui na foto, né, a extração de petróleo, precisam acabar. O petróleo tem que ficar na Terra, não existe mais capacidade na atmosfera terrestre para o carbono que está armazenado nesse petróleo e que vai ser queimado a partir do momento que ele seja disponibilizado para o consumo. Mais importante que isso, porém, é a gente se perguntar: o que é mais universal? É óbvio que o realismo da racionalidade econômica é relativo a uma realidade. Qual é essa realidade? É a economia. A produção, circulação e consumo de bens por humanos. De onde vêm esses bens? De onde vem a energia que produz esses bens e que assegura a circulação deles? É evidente que a economia é uma realidade relativa, particular, em relação a uma realidade mais ampla, mais universal, que é o sistema físico terrestre. E aí justamente que está toda a questão. Diante da evidência científica que nós temos hoje, ser realista em relação à economia, sem antes ser realista em relação ao meio ambiente, é como dizer que nós podemos almoçar os recursos naturais sem jamais pagar a fatura desse almoço. Ou é como complementar a crença de que não se pode fazer um omelete sem quebrar ovos com a fé numa galinha dos ovos de ouro que vai seguir
nos dando ovos para sempre. Uma primeira resposta que a racionalidade econômica poderia ter diante disso seria: tudo bem, o aquecimento global existe, ele é uma falha de mercado, ele pode ser corrigido pelo mercado. Nós precisamos confiar na capacidade do mercado de corrigir esse problema que o próprio mercado criou. Qual é o problema disso? É que isso supõe que o objetivo do mercado seja produzir o bem comum, ou seja, nesse caso, defender o meio ambiente. Ora, não é isso que leva os agentes econômicos ao mercado. O que leva os agentes econômicos ao mercado é a busca do lucro. Tragédias ambientais, como aquelas acidentais, por exemplo, Mariana, em Minas Gerais, ou aquelas feitas de caso pensado, como Belo Monte, elas não acontecem por engano. Elas acontecem porque elas são um sucesso do ponto de vista da busca do lucro por aqueles agentes econômicos. A falácia em dizer que o bem da economia coincide com o bem da sociedade decorre do fato de que nem a economia nem a sociedade são uma coisa só. A economia distribui o bem de maneira sempre mais ou menos desigual, assim como também distribui os custos da produção desse bem de maneira desigual. Mas existe um último argumento da racionalidade econômica e esse pareceria, à primeira vista, ser definitivo. Ora, se nós concordamos que o maior problema que nós temos hoje num país como o Brasil, mas também em todo o mundo, é o problema da desigualdade social, não se pode atacar o problema da desigualdade social sem crescimento econômico. Para criar mais igualdade, mais justiça social, é preciso crescer, logo é preciso coisas como essa que a gente vê nesse meme. À primeira vista, isso pode parecer um argumento realista, claro, se a gente esquece o fato de que aquilo que os cientistas todos nos dizem hoje é que não é mais realista seguir tirando petróleo do chão, por exemplo, ou seguir tirando carvão. Mas, né, a questão se coloca, parece que a gente estaria então aí diante de um dilema, diante de uma escolha, ou justiça social ou meio ambiente. Onde é que está o problema nesse argumento? Está, obviamente, naquilo que o argumento não diz, né? Ao colocar essa escolha, ou justiça social ou crescimento econômico, o que esse argumento está fazendo é blindar uma coisa da qual ele não está falando, que é a riqueza já existente. Ora, seria perfeitamente possível combater a desigualdade crescendo menos. Bastaria distribuir a riqueza que já existe. É porque uma parte considerável da esquerda abandonou antigas bandeiras, como, por exemplo, a taxação de grandes fortunas ou como a taxação pesada das heranças, que ela precisa hoje se comprometer com o crescimento econômico ilimitado para poder manter o seu compromisso com o combate à desigualdade, com a justiça social. É isso que leva essa esquerda, portanto, a flertar com o negacionismo climático. Eu acho que a partir desse argumento a gente pode dizer que as questões ambientais, ou que a preocupação ambiental como um todo, não só não seria contrária à luta contra a desigualdade, mas ela pode nos oferecer uma máxima para a ação por justiça social, que é, diante da crise ambiental que nós vivemos, a corda tem que arrebentar do lado mais forte. O custo da transição para uma economia com outra base energética é um custo que necessariamente tem que ser arcado por quem lucrou mais com a base energética que nós temos hoje. Se é impossível seguir crescendo de modo desenfreado e se nós não queremos abandonar o propósito, o princípio da justiça social, é necessário, então, dissociar a ideia de justiça social da ideia de crescimento econômico. Não se pode apenas dizer que todos nós precisamos fazer sacrifícios,
quando tanto os lucros quanto os prejuízos, nessa curva histórica que nos trouxe a crise ambiental, sempre foram desigualmente distribuídos. Portanto, para concluir, o que a gente tem aí é, me parece, a demonstração de que a preocupação ambiental, que a luta contra o aquecimento global e tudo que segue disso, por exemplo, contra a indústria do petróleo, não apenas não é elitista, como é mais realista que acreditar nas soluções de mercado, que, aliás, são as mesmas soluções que foram tentadas já nas últimas 3 décadas e deram os resultados que nós estamos vendo, ou seja, nenhum. É verdade que se a gente entende ecológico como sinônimo de complexo ou sistêmico, muitas vezes o que a gente viu do ativismo ambiental não era nada disso. Talvez fosse exatamente o contrário, né? Uma prática que pensava ambiente e humanidade como se fossem externos um ao outro, que se concentrava nos efeitos e não nas causas, e que acabava sendo, assim também, frequentemente elitista, satisfeita com os conchavos de gabinete e as medidas superficiais de mercado. Mas me parece que a partir desse argumento que eu coloquei para vocês aqui hoje, a gente pode pensar uma outra possibilidade, né? Nós temos a oportunidade, certamente temos a necessidade de superar esse antigo ambientalismo cosmético, quase exclusivamente de classe média, e pensar um outro ambientalismo a partir, né, das populações que sofrem mais diretamente o efeito de processos como esse em Alberta, como Belo Monte ou Mariana aqui no Brasil, na direção de um projeto que constitua uma base social ampla para a qual justiça social e justiça ambiental sejam indissociáveis. Isso é possível? É difícil saber, mas talvez um dia no futuro a gente olhe para trás e se dê conta que essa era a única alternativa realista. Obrigado. Marielle presente.